Amados irmãos e irmãs, quando Deus entra na história de uma vida, Ele não apenas muda as circunstâncias, Ele revela um propósito. Essa é a mensagem que ressoa no Evangelho de hoje, na solenidade do nascimento de São João Batista. O que celebramos hoje não é apenas o nascimento de uma criança extraordinária, mas sim a fidelidade de Deus que cumpre suas promessas e prepara os caminhos para a vinda do Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, São Lucas hoje nos apresenta o nascimento daquele que o próprio Jesus, mais tarde, chamaria de o maior entre os nascidos de mulher. João Batista não surge por acaso na história da salvação. Seu nascimento faz parte de um plano divino que fora cuidadosamente preparado por Deus. Isabel era considerada estéril e já de idade avançada. Portanto, humanamente falando, não havia mais esperança. Mas aquilo que parecia impossível aos homens tornou-se possível pela ação de Deus. Por isso é que, quando o menino nasce, os parentes e vizinhos reconhecem que o Senhor havia manifestado, então, a sua misericórdia para com Isabel e se alegram com ela. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, já encontramos uma verdade profundamente querigmática. Deus é especialista em fazer nascer vida, onde os homens enxergam apenas limites e impossibilidades. A história de João Batista começa, como tantas outras intervenções de Deus na Sagrada Escritura. Quando tudo parece encerrado, Deus abre um caminho novo. No 8º dia, durante a circuncisão, surge a discussão sobre o nome da criança. Segundo o costume da época, esperava-se então que o menino recebesse ou o nome do pai ou de algum familiar. Mas Isabel rapidamente afirma: ele vai chamar-se João. Quando Zacarias confirma a mesma escolha, escrevendo João é o seu nome, algo extraordinário então acontece. Sua língua é solta e ele volta a falar. Para podermos entender bem essa passagem, precisamos entender algo muito importante. Zacarias havia ficado mudo porque duvidou da palavra que fora anunciada pelo anjo. Mas agora, ao obedecer o plano de Deus, sua voz é restaurada. É como se São Lucas quisesse nos mostrar que a verdadeira liberdade, amados e amadas, nasce da confiança e também da obediência ao Senhor. O próprio nome João significa Deus é misericordioso, ou Deus mostrou sua graça. Portanto, antes mesmo de falar, a vida de João já anunciava a misericórdia de Deus. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós a partir deste Evangelho. Deus permanece fiel aos seus desígnios, mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos. Amados e amadas de Deus, o Senhor conduz a história com sabedoria e amor. Aquilo que Ele começa, Ele também leva à plenitude. Mas entenda que o Evangelho também nos apresenta uma ordem, ainda que de forma implícita. Confiar no plano de Deus mais do que nas circunstâncias humanas. Entenda, Isabel e Zacarias precisaram nadar contra a corrente das opiniões ao redor para poder permanecer fiéis àquilo que Deus havia revelado. Quantas vezes
também nós somos tentados a viver segundo as expectativas do mundo, da cultura, das pessoas, esquecendo assim o chamado particular que Deus tem para a nossa vida. Daqui então, meus irmãos e irmãs, nasce um princípio eterno para nós hoje. A identidade de uma pessoa não é definida, primeiramente, pelos projetos humanos, mas pelo propósito de Deus. João Batista não recebeu apenas um nome, recebeu uma missão. Sua vida inteira, amados e amadas, seria dedicada a preparar os caminhos para Cristo. Isso explica o versículo final do Evangelho. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Antes de aparecer publicamente, João passou anos no deserto. Na Bíblia, o deserto é o lugar da formação, da escuta e da intimidade com Deus. Antes da missão, vem a preparação. Antes da palavra pública, vem o silêncio da comunhão com o Senhor. Talvez, amados e amadas, hoje o Senhor esteja falando ao nosso coração. Eu também tenho um propósito para a sua vida. Talvez, amados e amadas, você esteja olhando apenas para suas limitações, para suas fragilidades ou para situações que parecem sem solução. Mas o nascimento de João Batista nos recorda que Deus continua escrevendo histórias novas, onde muitos enxergam apenas impossibilidades. Essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Deus conhece você pelo nome, ama você pessoalmente e tem um plano de salvação para a sua vida. Assim como preparou João Batista para a sua missão, também está preparando você para aquilo que você foi chamado a viver. E qual então é a ação prática que essa palavra nos pede hoje? Amados irmãos e irmãs, reserve alguns minutos para agradecer a Deus pela sua própria história, mesmo pelos momentos difíceis. Reconheça a presença da providência divina conduzindo seus passos. Depois, faça uma oração simples como essa: Senhor, ajuda-me a descobrir e viver o propósito que o Senhor preparou para mim. Procure, amados e amadas, ouvir mais a Deus do que as vozes que tentam definir quem você deve ser. Que São João Batista nos ensine a confiar nos planos do Senhor, a crescer na intimidade com Deus e a viver nossa missão com coragem e fidelidade. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.